Olá, olá, boa noite a todas e todos. Bom, nós começamos mais uma noite aqui das nossas lives sobre a possibilidade e a discussão sobre uma ética antirracista. Hoje nós vamos conversar com o professor Babalorixá Sidney Barreto, autor do livro Intolerância Religiosa. Bom, essa semana toda a gente está conversando a partir de três eixos fundamentais, que são a ética, a filosofia moral, a estética e as epistemologias. Bom, nesse sentido, desde terça-feira, eu tenho recebido aqui pessoas que fazem parte da minha trajetória, que são inspirações nas minhas produções, inclusive pessoais e também na filosofia. E o Pai Sidney é uma dessas personagens, assim, ele é uma pessoa especificamente presente na minha forma de pensar, nas minhas reflexões contemporâneas, assim. Ele tem me trazido para lugares que eu não havia ainda passado pela filosofia. Eu fico muito feliz de poder receber esse grande pensador nessa noite para a gente dialogar. Bom, já está aqui entre nós, vejam. Bom, vamos ver. Da última vez que a gente tentou, eu não consegui conversar com o senhor, né, pai? Vamos ver se vai dar tudo certo agora. Hoje eu consegui pagar o pacote de dados, deu tudo certo. Ah, eu sou muito palhaço, né? Não, eu não posso perder piada. Aí eu fiquei rindo, assim. Eu não consegui entrar e fiquei desesperado e fiquei rindo. Foi o que me restou aquele dia do Amalá. Tá me Mas estou muito ouvindo? Tá me vendo bem? O som tá bom? A imagem? Tá, tá tudo ótimo. Para mim tá tudo ótimo. Pessoal, se puder dizer se tá tudo bem, como estão as coisas, a imagem, o som, se tá tudo beleza, para a gente começar. Mas para mim tá tudo perfeito. Aqui também, aqui tá ótimo. Então, ótimo. Pai, primeiro, benção Motumbá, né? Um prazer ter o senhor aqui. Mais uma vez, é a segunda vez que a gente se encontra, né, pelo meu perfil aqui para falar sobre essas discussões éticas, a importância da gente problematizar a construção da racialização dentro do contexto da violência contra as religiões de matriz africana ou os etos tradicionais, né, as comunidades tradicionais de terreiro, como o senhor bem gosta de dizer. Eu já quero começar parabenizando pelo primeiro lugar de hoje nas vendas do Intolerância Religiosa. Fico muito feliz, muito contente em saber que um intelectual preto chegou nesse lugar de produção intelectual e tem provocado tantos de nós e tantas de nós rumo a esse novo lugar de compreensão do mundo, de compreensão das relações sociais. Esse livro aqui, pessoal, foi o mais vendido hoje pela plataforma Amazon, né, pai? No ícone de religiões e espiritualidades. Bom, e aí eu já quero passar a palavra para o senhor se apresentar, enfim, para quem ainda não conhece, eu acredito que todo mundo aqui já deve conhecer o senhor, mas eu passo a palavra para a gente já começar a nossa conversa de terreiro. Mutumbaxé, Xangô abençoe a sua bênção. É sempre uma alegria poder trocar, poder conversar contigo, não é? Poder fazer esses cruzamentos, não é? E eu estou muito feliz, não é? Muito feliz. Eu penso que é um momento, não é? Eu venho acompanhando o seu trabalho aqui bom, já acompanho, né? Na escrita acadêmica e venho acompanhando também aqui nas redes sociais. E eu penso que é o momento, né? Eu estou chamando esse momento como um momento de fortalecimento do sistema imunológico social. Então, é um momento mesmo, eu penso que nós devemos usar as redes sociais, que nós devemos nos encontrar, que nós devemos nos falar. E isso acabou, no meu caso, acabou se fortalecendo agora, pelo menos no Instagram. Eu sempre fui um homem de Facebook e acabou se fortalecendo agora, depois do lançamento do livro, do Intolerância Religiosa,
E aí comecei a fazer alguns movimentos, não é? Eu tenho uma super notícia, um super avanço. Nós vamos ter um curso de extensão no MIT, já quero anunciar. Uau! Um curso de extensão sobre epistemologia de terreiro. Eu recebi o convite em primeira mão. Acabei de receber o convite, já estou contando aqui. E, e Bom, já velho. Bom. muito bom, né? Quer dizer, e inclusive o professor me disse que se tivesse essa proposta há um ano atrás, eles certamente desconsiderariam. E não é, quer dizer, então esse é o momento, não é, quer dizer, é o momento de assumirmos essa pauta antirracista, esta pauta antibinarista, essa pauta dogmática, né, que eu gosto muito de usar essa palavra. Então eu penso que a gente vai avançando, não é? Essa história de Exu fazer o erro virar acerto, não é? Eu penso que é o momento, não é? A gente deve avançar com as nossas pautas, com as nossas agendas. E, bom, eu sou Babalorixá, estou à frente de uma comunidade tradicional de terreiro aqui em São Paulo, né? Sou muito amigo do seu pai, né? Sou irmão dele, sou amigo. Ele é meu pai, eu sou pai dele. A gente é muito. Nós somos os dois Babalorixás pretos acadêmicos aqui de São Paulo. Sou eu e o seu pai. E bom, some-se a isso o escritor, né? Some-se a isso o pensador e, mais recentemente, o ativista, não é? Então, eu fico muito feliz por poder estar aqui e fazer essas trocas contigo. Ótimo. E aí, assim, eu fico mais feliz ainda por saber dessa potência toda. Dizer que também é um prazer dividir a coluna da revista Senso com o senhor, né? Assim, recentemente, o senhor se integrou também à equipe dos colunistas da revista Senso, discutindo exatamente essas pautas de antirracismo dentro do contexto das religiões, né? Assim, na disputa entre as narrativas das religiões. E aí, pai, só para a gente já começar a conversa, já indo para o meio da roda, eu queria que o senhor explicasse, assim, para quem está chegando agora, essas categorias que eu até fiz questão de colocar como título da nossa conversa, né? Perspectivas exuísticas e ebó epistêmico, dentro da compreensão do que o senhor está construindo e das conversas e dos diálogos que o senhor está travando, o que a gente pode entender como uma perspectiva ou perspectivas exuísticas e a mesma medida, ou na mesma medida, o que é um ebó epistêmico? Então, eu tenho assumido um lugar teórico prático que eu chamo de lugar da decolonialidade, não é? Quer dizer, mas eu preciso dizer que decolonialidade para além de um lugar teórico, porque nós sabemos que essa perspectiva decolonial é uma perspectiva que nasce a partir da academia, a partir dos teóricos, não é? A partir da teoria. E é uma perspectiva anti-epistemicida, não é? Quer dizer, é uma categoria anti-epistemicídio, sempre, não é? Das possibilidades de estar no mundo, de ser, de pensar e agir no mundo fora de uma lógica, fora de um pensamento teórico eurocentrado, não é? Quer dizer, porque de verdade nós sabemos que quem diz o que é legítimo, o que é ilegítimo, o que é verdade, o que é mentira, o que é branco, o que é preto, quem legitima, quem sempre legitimou o conhecimento foi a Europa. A Europa que dizia, inclusive, quem o outro é, não é? Quer dizer, então, a partir desse poder hegemônico, a gente começa a ter uma perspectiva teórica decolonial, não é? E aí eu parto desse lugar de decolonialidade, mas não é de uma perspectiva apenas teórica, não é? Quer dizer, eu quero
praticar a decolonialidade. Eu quero que a decolonialidade ela seja, inclusive, expurgada, não é? Do nosso modo de pensar, de ser. Então, eu não quero pensar, não é? E eu acredito que eu estou nesse caminho a partir de uma ética hegemônica, não é? Como você nos propõe, né, no seu trabalho filosófico. Eu não quero pensar a partir de uma moral hegemônica. Eu não quero pensar e ser e estar no mundo a partir de uma perspectiva hegemônica que aprisiona. E aí eu começo, não é, a pensar nessa ideia decolonial, que é o giro decolonial. O giro, e isso é muito significativo para nós, não é, porque nós vivemos do giro, não é? Quer dizer, o corpo gira, a roda gira, então a gente pensa muito a partir do giro. E aí, e isso tem muito a ver com a negação, não é, de uma episteme hegemônica que dita, inclusive, quem pode viver, quem pode existir, quem não pode, no que se pode crer, no que não se pode. Então, a gente dá um giro decolonial, não é? E isso foi alguma coisa que você me alertou, e eu já, né, eu sou muito rápido, você sabe que eu pego as coisas rapidamente, e eu estou muito interessado em sair do lugar do outro. E na negação desse lugar, né, de outro. Eu não quero mais ser o outro. E para não ser o outro, eu preciso assumir a minha episteme. Eu preciso ter uma episteme própria. Então, para sair do lugar do outro, eu preciso ter um lugar em que eu possa ser, em que eu possa pensar, em que eu possa sentir, né? Do lugar do eu, não é? Mas não um eu que copia aquele eu que nos colocou no lugar do outro, mas um eu, não é? No sentido naquele sentido iorubá do eu existo. Eu quero existir, eu quero existir. E a minha existência depende do meu encontro, não é? Da simbiose, de uma sintaxe entre a minha existência e possibilidade de existir a partir de uma epistemologia que não me negue, que não me apague, que não queira me silenciar. E aí eu começo, não é, essa cruzada, que não é uma ideia minha, né? É uma ideia que de outros teóricos, inclusive do seu pai, do Luiz Rufino, do querido pai Rodney, não é uma ideia minha, mas eu começo a colocar isso em ação a partir do ebó epistemológico. Ebó é uma noção de magia, então ebó é uma coisa mágica que você vai fazer para transformar alguma coisa. Isso é magia, né? Essa é a noção de ebó e yorubá. É um sacrifício, é uma oferenda, é uma manipulação que você vai fazer para que a magia possa se realizar, não é? E o que acontece? Eu também falo do lugar, não é, Tiago? Vou chamar de Tiago, né? Vou chamar de Tiago. Então, eu sou mais velho que você, vou chamar de Tiago. Então, eu falo também do lugar de Babalorixá. Então, o que acontece? Aqui está se cruzando o Babalorixá, o cientista, o pesquisador, o leitor, enfim, eles estão aqui todos cruzados. Eu falo também do lugar de Babalorixá. E eu comecei a perceber que grande parte do adoecimento na sociedade contemporânea tinha a ver com uma noção que negava Exu. Então, quando as pessoas negam Exu, elas adoecem. E aí, o que eu estou chamando de Exu? Eu estou chamando de Exu essa divindade iorubá, né, Exu Orixá, estou chamando de Exu Orixá, mas Exu Orixá, ele é mais do que
apenas o primogênito do Criador para os Iorubá. Ele é o lugar de movimento, ele é o lugar de negação do dogma, ele é o lugar das possibilidades, ele é o lugar da diversidade, ele é o lugar das múltiplas existências. Por quê? Porque nós estamos falando deste senhor da encruzilhada. E o que é uma encruzilhada? Você não faz uma encruzilhada a partir de uma linha reta, uma mão única, não faz uma encruzilhada. Então, a encruzilhada, ela nasce de uma mão única, e essa mão única é cruzada. Veja a potência dessa metáfora, quer dizer, do cruzamento nasce a encruzilhada, local de entradas e saídas, convergências e divergências. Então, eu estou usando o nome episteme, epistemologia, para que a gente possa, de alguma maneira, ser acessado e compreendido, não é, por aqueles que precisam acessar esses conhecimentos. Mas, de verdade, não é uma palavra que dá conta disso. Não é? Quer dizer, não é uma palavra que dá conta. Não é? Talvez nem se encaixe perfeitamente. Mas, de qualquer maneira, é um modo de pensar, de sentir, de se saber no mundo, não é? Que traz muita leveza, não é? Que nega esse jeito ocidental que a gente tem encarado duramente no Brasil, que é esse jeito da mão única. Então, eu só para fechar essa ideia, a metáfora, eu peguei uma mão e não importa, eu posso adoecer no meio do caminho, eu posso fracassar, eu posso me arrepender, mas eu não posso voltar, porque voltar constitui fraqueza e fracasso a partir, não é, dos olhos do Ocidente e dos olhos não exuísticos. Agora, a partir de uma cosmopercepção exuística, você volta, ele dá gargalhada, aí você escolhe outro caminho e está tudo bem. Uhum. Quando eu terminei o doutorado, a primeira pergunta, Tiago, quando é que você vai fazer concurso? Quando é que você vai fazer concurso? Porque era a rota natural. Terminou o doutorado, entra numa universidade pública como concursado para ficar, né? Enfim, era esse o caminho. Enfim. E eu sou muito tranquilo, e sempre estou com muita coisa para fazer. Não era diferente à época, eu já era babalorixá. Eu falo, gente, mas eu trabalhava numa universidade privada. Eu falava, gente, mas vocês ficam falando para mim como se eu não estivesse fazendo nada. Eu estou fazendo, não é? Por quê? Porque aqui está tudo, a partir desse modo ocidental de encarar a vida, tudo já está tudo muito pré-determinado e só tem um caminho. E pega aquele caminho, ou você pega aquele caminho, ou imediatamente você é um anormal. As pessoas, para que você fez doutorado? Ora, para que eu fiz doutorado? A pessoa que está falando aqui agora, nesse exato momento, é o doutor. Para isso que eu fiz doutorado, para poder, de alguma maneira, ser um intelectual, não é? Que faça a diferença no mundo. Não foi só para escrever, não é? Escrever, falar, conversar, dialogar, trocar. E aí eu fiz dois concursos. Fiz dois concursos, um lá em Foz do Iguaçu, na época da faculdade da lusofonia. Eu não passei, depois eu fiz um outro concurso, eu não passei. E as pessoas, você está angustiado, você está chateado. Eu não estou nada, tá tudo bem. Entendeu? Porque quem sabe das coisas, nós que somos de axé, quem sabe da nossa vida é orixá, quem sabe da nossa vida é Exu, não é? Quem sabe da nossa vida não somos nós. Isso também traz muita leveza, não é? Traz muita leveza para o nosso modo de viver. E aí tudo bem. E tem uma outra concepção que eu considero muito apropriada, que é a noção de imortalidade. Eu sou um imortal. Então, eu posso não assumir uma cadeira numa universidade pública
nesta corporeidade, mas eu posso assumir quando eu quiser, porque eu não vou morrer nunca. Então eu posso assumir quando eu quiser. Nós precisamos começar a nos pensar a partir de uma outra episteme. Essa episteme que está posta, esta ética que está posta, esta moral fracassou. Foi ela que nos trouxe aqui nesse adoecimento coletivo. Entendeu? Então, quando eu não passei no concurso, eu não me senti um fracassado. A única coisa que eu pensava foi falar, não é o momento ainda, vamos esperar um outro momento, não é? Pode ser que esse momento chegue com essa corporeidade, pode ser que ele chegue com outra corporeidade, pode ser que ele chegue, inclusive, através, não é? De um parente meu, de um sobrinho, de um filho, de um neto. Eles são continuidade minha. Pode ser que isso aconteça de outra maneira, não é? Ou não tem que acontecer. O que eu estou querendo dizer? Não é? Essa ética, essa episteme, esse modo de pensar com cartas marcadas, não é? Essa mão única não é um bom lugar para nós. Está provado que não é um bom lugar. Entendeu? Então, quando nós falamos numa epistemologia de terreiro ou numa episteme exuística, tem um X aí, né? Dentro do Exu tem uma encruzilhada que é o X, não é? Nós precisamos viver mais dentro da encruzilhada, não é? Quer dizer, a encruzilhada é o lugar da gargalhada, é o lugar da intensidade, é o lugar da possibilidade. Então, é sobre isso que eu tenho me debruçado e falado nos quatro cantos do mundo. E falado maravilhosamente bem, né? Inclusive, quero frisar isso aqui. Mas eu traz algumas ferramentas para a gente discutir, e aí eu queria voltar nessa questão da categoria do outro, mas algo que você falou agora que eu achei incrível é essa possibilidade de, nessa cosmo-experiência, não só uma cosmovisão, mas nessa cosmo-experiência, a gente se perceber dentro de uma coletividade de fato solidária, que vai na contramão de toda a cultura moderna, onde esse sujeito, como a gente falava ontem com a Dilson, né, assim, esse sujeito abstrato universal, ele tende a singularidade, né? Ele se vê abstrato, universal, mas a gente está falando sempre de um sujeito, né? De um modo de existir enquanto sujeito. E nessas compreensões das epistemologias de terreiro, a gente vai na contramão desse discurso. Isso ficou muito claro quando o senhor fala, bom, o meu sonho, esse projeto pode acontecer em outra corporeidade, inclusive nos meus descendentes. Acho que é bastante relevante essa outra percepção de coletividade e de solidariedade que refuta essa construção de uma subjetividade isolada, né? Assim, autossuficiente. Mas voltando na questão do outro, que é uma coisa que a gente já discutiu em outro momento, eu concordo, acho que é importante que a gente saia desse lugar que foi construído exatamente para esse sujeito hegemônico. Porque ele sempre falou de nós, né, assim, a partir dessa determinação, eu sou o sujeito, vocês são o outro. E eu tenho muito medo de quando a gente se anuncia como outro. E o meu receio é da gente não retroalimentar alguns mecanismos de subordinação atrelados a essa apresentação. Acho que eu concordo muito com o senhor. E aí, voltando nessa discussão, eu queria já abrir o leque aqui para a gente conversar sobre o livro, porque quando a gente fala sobre intolerância em primeiro plano, a gente está falando exatamente dessa descrição do outro a partir de um aparelhamento. E eu fiquei muito chocado com todo o livro, né, assim, mas com os primeiros capítulos, onde o senhor faz uma investigação muito profunda dos processos de violação contemporâneos, né, a partir do mecanismo da intolerância religiosa. E aí eu queria que o senhor pudesse falar quais foram assim, os maiores impactos
na sua pesquisa para produzir o livro, dessa cena de violação que se tornou normatizada na realidade brasileira? Então, eu já tinha uma intuição, não é? É, sobre a questão da laicidade, por exemplo, não é? Quer dizer, isso se agravou mais, não é? Recentemente, não é? Essa questão da laicidade, mas sempre me chamou a atenção e me parecia um pouco, não é? Que essa noção de laicidade estava bastante colada aos mitos da cordialidade, aos mitos da universalidade do conhecimento, aos mitos, inclusive, da democracia racial. Então, e eu sempre acompanhei as pesquisas do IBGE, eu sempre acompanhei pesquisas de perto, e sempre me chamou muito a atenção o fato, não é, de nós, não é, de terreiro, e aí eu estou chamando de terreiro todos nós, de Umbanda, Umbanda de Candomblé, Candomblé, Batuque, Jurema, enfim. Essas tradições que eu coloco nessa grande sigla de comunidades tradicionais de terreiro. Algumas mais pretas, outras menos pretas, mas eu penso que a gente não deve também, a gente deve ser muito cauteloso, porque eu também não acredito numa luta sem aliados. As pessoas às vezes me criticam, Tiago, que acham que eu tenho um tom muito conciliador, mas eu sou filho de Xangô, não é? Quer dizer, Xangô não existe fora da possibilidade de concílio, não é? Quer dizer, Xangô não existe se não houver uma coletividade para que ele conduza, oriente e reine e tal. Então, eu oscilo um pouco, não é? Entre um radicalismo e a conciliação, mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu não sou um bobinho. Então, me chamou muito a atenção, não é? Quer dizer, a construção histórica do Brasil. E quando, na pesquisa, nós vemos a escola, né? O modelo de escola que até hoje nós temos, que é um modelo de escola católico, cristão, o mesmo modelo de escola, porque a educação no Brasil, ela começa a partir da catequese, não é? Então, a partir desse modelo católico de ensinar, não é? Então, o primeiro ponto é sobre a ruptura com uma ideia de laicidade. De verdade, o Brasil não nasce laico e a gente vai perceber que ele não conseguiu se tornar laico, que isso está apenas lá na Carta Magna. Mas, como nós sabemos, no Brasil você tem muita lei que não avança, não é? A gente fala Constituição, Constituição, usamos a Constituição como um escudo, um pouco para trazer até um pouco de conforto, para dizer, a gente tem alguma coisa, mas é o primeiro ponto que eu quero destacar sobre o como é tênue essa noção, como ela é sensível, não é? Como ela é frágil, essa noção de laicidade. E talvez nós tenhamos que desacreditar da laicidade para que nos tornemos realmente laicos. Talvez, é apenas uma provocação. Uhum. O segundo ponto é que, a partir das pesquisas, tanto no Disque 100, quanto no livro do professor Patrício, e depois, como eu também sou professor, né, tanto com uma pesquisa empírica, nós vamos perceber o quanto o racismo é avassalador, destruidor, e como você costuma usar, efetivamente, uma tecnologia contra tudo que for escurecido, não é? Denegrido, empretecido. E aí, né, quer dizer, aquela pesquisa do professor Fabrício, que não foi uma pesquisa pequena aqui no estado de São Paulo,
praticamente 343 pessoas, alunos. E aí o que, que você tem? Você tem a vergonha, isso também vai acontecer no Disque 100, que é a vergonha de assumir a religiosidade preta. A mesma vergonha que o preto tem de assumir o seu escurecimento, a sua negritude, vai reverberar na vergonha, e aí brancos e pretos, de assumir uma religião preta, não é? Então, na pesquisa do professor Fabrício, aparece nesse corpo de 300 de cerca de 340 alunos, aparece um aluno, um bandista, um aluno, um bandista. E a pesquisa foi feita num lugar, não é que tem muita escola de samba, que tem muito terreiro. Então, esse pessoal está na escola, não é possível que eles não estejam, não é? Mas o que está em jogo, não é? Quer dizer, agora, inclusive pós-obra. O que está em jogo, não é? Quer dizer, é muito doloroso colocar sobre a sua pele camadas de enegrecimento. É arriscado colocar sobre a sua pele camadas de enegrecimento, não é? E também por isso que nós temos tido, e vamos ter de travar esse debate, dificuldades para dizer quem é negro no Brasil. É um outro debate necessário, não é? Também por isso, e eu entendo, os meus alunos diziam que o meu nome podia ser Sidney, o sobrenome Compreensão. Eu sou muito compreensivo. Eu adoro essa risada, eu adoro. Então, meus alunos... é o Sidney Compreensão, porque de verdade eu tenho essa característica e eu entendo, não é, que aos chamados pardos, não é, estrategicamente pelo IBGE, mais uma estratégia para nos dividir, é muito mais fácil correr para o lado da brancura do que correr para o lado do escurecimento ou da pretitude. Eu entendo, não é? Então, também é muito mais fácil aos alunos, né? Quer dizer, ainda mais estudantes do ensino médio, né? Quer dizer, ensino médio é marcadamente reprodutor de bullying. Então, é muito mais fácil correr para o espiritismo, correr para o kardecismo, do que se assumir de Umbanda ou de Candomblé, ou de Jurema, ou de Batuque, é muito mais fácil. Então, veja, Tiago, e também por isso não é que esses espaços são fundamentais, não é? Para fortalecer, não é, a compreensão dos nossos e para despertar a compreensão daqueles que ainda não tiveram contato com esta realidade. E eu tenho pensado muito sobre isso, não é? Nós só conversamos sobre isso porque, não é, nós temos acesso, não é, inclusive acesso a teorias, a teóricos, a produções acadêmicas, não é, robustas ao ponto de nos mostrar de verdade o que está acontecendo, não é, o que está em jogo, não é, nesse aparelhamento, o que está em jogo nessa produção de sentidos. Então, por isso que o nosso papel intelectual, ativamente intelectuais, é tão importante para a sociedade contemporânea. Eu penso nisso. Não, eu concordo. Acho que quando se fala desses dados, fica muito claro para mim que, de fato, o processo de racialização é uma técnica, é uma tecnologia. E aí a gente está falando de processos políticos, construídos politicamente, né? Muito longe do que as pessoas tentam, de onde as pessoas tentam discutir discutir sobre raça ou sobre racialização, que é na natureza, que é na universalidade, que é na abstração, né? Fica muito difícil discutir
o racismo e os seus impactos de destruição se nós não enfrentarmos que se trata de uma discussão política, econômica, estrutural, epistêmica, né? Assim, a gente precisa ter clareza de que se trata de processos mesmo de destruição que se mantêm muito bem articulados na construção desse país especificamente, para a gente falar de processo de racialização no Brasil. E nesse sentido, pai, por que que o senhor descobriu, em que momento que o senhor percebeu que o conceito de intolerância, né, assim, ventilado ali pelas ideias de laicidade, desses contratos, e aí para a gente falar de contrato social, a gente precisa sempre demarcar que essa delimitação de quem é sujeito do contrato, que está resguardado por uma lógica normativa, é sempre esse sujeito que se apresenta como, né? Assim, o Adilson fala muito isso no Pensando como Negro. É importante dizer que a sociedade moderna se estrutura na ideia de fato, fatalmente, de subjetividade, de individualidade, mas a delimitação desse espaço do contrato também faz com que a gente tenha acesso a uma marginalidade. Quem não é visto como sujeito está apartado dessa dinâmica do contrato, né? Então, assim, muito nessa mesma direção que o senhor estava dizendo sobre a laicidade, de colocar em xeque um pouco essa ideia, exatamente porque ela nasce dentro de uma atmosfera que também hierarquiza, né, assim, ou também repele sujeitos do protagonismo social, político, enfim. Estava pensando bem nisso. Mas em que momento que o senhor percebeu que o conceito de intolerância não era suficiente para dizer das experiências das comunidades tradicionais de terreiro? Em que momento, assim, qual foi o start para pensar, bom, essa categoria de tolerância ela tem um limite, ela existe, ninguém está desconsiderando que existe intolerância religiosa, mas porque as pessoas pensam bem nessa lógica de binaridade, a gente já falou sobre isso, né, pai? Ou se não é intolerância, não pode ser nada. Por isso que Exu a metáfora de Exu é importante aqui, porque a gente pode pensar a cena da realidade multifacetada, né, a partir de múltiplas categorias de compreensão. Mas em que momento o conceito de intolerância não foi suficiente, de intolerância religiosa? Então, eu também há um tempo eu também não tinha muita certeza, não é, se nós estávamos falando de racismo, mesmo estando no lugar do perseguido, não é, do não tolerado, não é? Vamos dizer assim. Então, eu confesso que não foi alguma coisa, porque em semiótica nós costumamos dizer que nós somos produtores e produto dos discursos que estão aí postos no mundo. Então, você produz e, ao mesmo tempo, você é produto desses discursos. Então, eu também assumia, não é, o discurso hegemônico e intolerância, intolerância. Às vezes eu falava racismo religioso, eu já levava 3 tapas na cara da branquitude, e aí eu dava aquela bambeada, como eu não queria apanhar mais, aí eu falava, é mesmo a intolerância. Veja que coisa, né? Quer dizer, os mecanismos são poderosos, mas quando eu começo nessa cruzada, não é? Nessa jornada, cruzada, mas de cruzamento, não cruzada no sentido tradicional, nem bandeirantes, muito menos, Exu nos livre. Então, no sentido de cruzo, eu começo a perceber, não é, que também há categorias próprias, não é, para nós, não é? Foi muito interessante o que você trouxe, não é, que é isso, não é? Quem advoga pela intolerância religiosa com relação às tradições de matriz africana, eles dizem exatamente isso. Não, então, se não é intolerância, não é nada. Ou você se adapta a esse sentido, ou vocês também não estão sofrendo nada.
não é? Então, Uhum. porque é sempre assim, ou você se encaixa ou você não faz parte. Mas você não vai poder criar uma categoria só para vocês. Você, que é gostosão, né? Agora você cria uma categoria só para vocês porque vocês são preto. É Nem exatamente pensa, né, isso. como vai criar categoria, né? Assim, não pensa, nem é humano, como vai criar categoria? Exato, exato, exatamente. Como é que você vai criar uma categoria de exclusão, de violência, epistemicida, não é? De negação de crença, de cultura. Como é que você vai fazer isso? Não, eu que falo, eu, né, no lugar abstrato de poder da branquitude, é que digo o que está acontecendo com vocês. Eu é que digo e vocês apenas aceitam. E aí, nesse sentido, eu confesso que eu comecei a ficar bastante violento. Eu estou bem ácido nesse sentido. Não a ponto de dizer mesmo, falando, não, você não vai dizer, você não é o seu lugar, não é o seu lugar de fala, entendeu? Você não é nem macumbeiro, você é cristão, como é que você quer falar da gente? Nem Eu estava macumbeiro, ouvindo, nunca matou uma galinha, nunca enrolou uma caçada, mas que conversa é essa? eu estava ouvindo a live do senhor com a Djamila, e aí já estava falando exatamente sobre isso, de como depois do livro o senhor foi bombardeado com essas provocações, assim, das pessoas te questionando de todos os lugares, por que criar uma categoria, né, assim, nessa lógica mesmo, nessa tentativa de deslegitimar, Desde primeiro, a sua produção e, segundo, a possibilidade de interpretação de mundo, né? Exatamente, exatamente. E aí, mas eu vou explicar, né, como é que isso se deu teoricamente. Eu fiz uma pesquisa séria da intolerância religiosa no mundo, não é? E a intolerância religiosa, ela é uma categoria universal, sim, e é uma categoria, inclusive, nós sabemos, não é produtora de guerras, não é produtora de muita violência pelo mundo. E aí existe um mapa da intolerância religiosa no mundo. Está, é só jogar, dar um Google, todo mundo pode ver, não é? E aí, o que aconteceu, não é? Quer dizer, esse movimento de intolerância religiosa no mundo, normalmente ele não se dava a partir da categoria raça, entendeu? Então, não estava genericamente implicada a racialização, não Uhum. é? E aí o que acontece? No Brasil, eu comecei, isso não é novo, não é? Vem desde lá, e eu cito no livro, é, aquele famoso tweet do Marcos Feliciano, e isso está nas igrejas, da maldição, né, quer dizer, dos africanos como amaldiçoados, do continente africano como amaldiçoado, e a partir, inclusive, de uma equivocada leitura bíblica, não é? Então, aí a gente já começa a desfazer a noção de intolerância, porque a intolerância, ela é branca, ela é hegemônica, ela é eurocêntrica, não é? E ela não dá conta, não é, dessa perseguição que notadamente se dá por conta da origem, não é, da crença de terreiro. Quer dizer, a crença de terreiro, embora também tenhamos no Brasil um movimento de embranquecimento e de tornar, inclusive, os orixás, os voduns, os inquices, até preto velho incolor e transparente e brilhante, mas nós sabemos, né, quer dizer, o racista, ele sabe que essa crença, ela é preta, e ele sabe que essa crença veio com a escravização. Uhum. Então, se a construção semântica,
se dá a partir deste lugar de escravização de pretos e pretas, quando você não quer que essa crença exista, você está perseguindo o quê? Somente a crença ou a origem, e os praticantes, e os rituais, mas, sobretudo, olhando para aquilo e você não está vendo ali uma igreja católica, uma igreja neopentecostal, uma bruxaria europeia. Não, você não está vendo isso. Você está vendo magia negra, não é? Então, aí que se dá a virada epistêmica, não é? Quer dizer, a virada epistêmica, ela parte daí, quer dizer, essa categoria intolerância é, inclusive, uma categoria, é um eufemismo para o racismo religioso. Então, é uma forma de amenizar o racismo, não é? Porque, de verdade, com os praticantes das tradições de matriz africana, das tradições de terreiro, o que nós temos é racismo religioso, não é? E aí, porque, o que acontece? Por que eu começo a sofrer esse processo de que quer deslegitimar o racismo religioso? Eu e outros que adotam efetivamente o racismo religioso para as tradições de matriz africana. Por quê? Porque é o seguinte, o racismo religioso é racismo. Então, se eu não quero que haja racismo, por que eu vou aceitar racismo religioso? Não é? E aí nós chegamos lá, quer dizer, por que é tão importante assumir a categoria racismo religioso, racismo recreativo? Por que essas categorias são importantes? Porque quando nós assumimos, que algumas pessoas acham que a gente está fragmentando. Não, não está fragmentando. Quando nós assumimos essas categorias, nós fortalecemos a noção de racismo, não é? Quer dizer, nós estamos dizendo que o crime racismo, ele se subdivide, não é? Em diferentes instâncias discursivas, culturais e sociais. É isso que a gente está dizendo. Sim, perfeito. E até mesmo trazendo essa discussão sobre o racismo recreativo que nós conversávamos ontem com o racismo religioso, é muito pertinente perceber como essas duas categorias elas acontecem na nossa realidade concreta de uma forma muito entrelaçada, porque muitos dos nossos corpos e das nossas experiências, das nossas ancestralidades, são publicizadas, quando não demonizadas, ridicularizadas. Então, assim, Exato! é muito pertinente o que você está falando, porque dá essa compreensão mais ampla de que a gente está falando de um processo estrutural que não que se subdivide, mas que se manifesta em múltiplas frentes e elas vão se entrecruzando, porque a construção da raça para destruir, já diz o Bembe, né, assim, é muito sofisticada. O processo de racialização e de destruição a partir do mecanismo da racialização é muito sofisticado. Então, é perfeito, né? Porque a gente vê, se não na vida concreta, na mídia, assim, nos papéis estereotipados das Yanorixás, e ao mesmo tempo uma misoginia que também é atravessada, porque há uma importância das mulheres nas nossas ancestralidades. Então, tem todo um processo sofisticado aqui de destruição que vai se emaranhando e produzindo esse efeito de aniquilamento, né? Olha essa experiência do racismo religioso. É uma experiência recente, deixa eu compartilhar contigo. Recentemente eu recebi um print de uma conversa num grupo de operadores de justiça, juízes, um grupo de juízes. Eu recebi um print, não tinha nomes, eu não sei de onde é o grupo, mas era notadamente um grupo de juízes. Isso é alguma coisa recente. E a discussão era uma foto
tirada na frente de um fórum, numa cidade qualquer. E o que estava na frente do fórum? Você tinha, de um lado, é, moradores de rua dormindo, que estavam ali alojados na frente do fórum, e você tinha ali, paralelamente, o que nós chamamos de despacho. Eu tenho utilizado, eu não quero mais utilizar essa palavra, eu quero utilizar, efetivamente, você tinha magia. Então, você tinha magia num alguidar, numa farofa, dava para ver, a foto estava bem nítida, uma farofa de pimentas, e a pessoa fez a magia utilizando vários elementos, dentre os quais ela usou um galo preto. Ele estava ali. E essa foto circulando no grupo e a discussão. A discussão não. E aí vinham os ataques. Que gente suja. Que gente. Estava lá, o problema maior estava ali do lado, os moradores de rua. Mas a foto, não, esse não era o problema. Juízes. O problema era a magia negra. E eles atacando. Que gente, por isso que eu não gosto. Que gente suja. Alguém tem que tomar uma atitude. Juízes, veja bem você. Que coisa horrível. Ah, e esse pessoal, um bando de gente porca. Que gente mais suja. Era uma magia, né? Na frente, provavelmente uma magia para resolver um litígio, para ganhar um dinheiro na justiça. É magia. Nós somos praticantes de magia, não é? E aí você tem exatamente a configuração fiel do racismo religioso, não é? Quer dizer, isso faz acho que 2 semanas ou 3, um momento que a gente já tinha chegado acho que 40, 30 e poucos mil mortos de Covid, com tantas questões problemáticas, inclusive no Supremo, e postaram essa foto e aí imediatamente vieram os ataques às tradições de matriz africana. Sim. Esse é o nítido retrato do racismo religioso. Não é? Quer dizer, o quanto as pessoas se incomodam, não é, com a nossa existência, o quanto elas se incomodam com a nossa crença, o quanto elas se incomodam com as nossas epistemes, o quanto elas se incomodam. Não era gente que não tinha formação, não é? Quer dizer, gente da mais alta formação, com uma carreira, não é? Quer dizer, e eu tenho trazido esse exemplo, não é? Porque me parece prova cabal, não é, do racismo religioso. Bom, e essa discussão sobre o sacrifício, inclusive, ela é permeada por uma série de tentativas também de marcar as comunidades tradicionais de terreiro, especificamente o candomblé, né? O senhor traz bem no livro a gama, né, assim, a possibilidade de marcações, de delimitações de religiões que experimentam a carne, o sacrifício, mas, especificamente, os sacrifícios que são feitos dentro dos rituais da liturgia do candomblé são perseguidos, né? E aí, assim, também um efeito do racismo religioso, há também um efeito do racismo religioso aqui, pelo desconhecimento intencional do que é feito dentro das casas de terreiro. O senhor acredita que exista uma construção de um imaginário que banaliza ou que cria o terror sobre essa liturgia para manter esse estatuto de nós versus eles, né? Nós somos os limpos e eles são os perigosos, né? Assim, o senhor consegue
perceber essa construção de um imaginário de monstruosidade acoplado às experiências litúrgicas do candomblé, que serve de efeito para essa construção do racismo religioso? Olha, eu tenho dito que o racismo é um lugar de produção de ausências, não é? Quer dizer, então, o racismo é um lugar de produção de ausências. A gente fica tentando, não é? E é muito comum que façamos isso, buscar elementos para a prática do racismo, mas me parece que o principal elemento é produção de um lugar de ausência, um lugar que eu não quero mesmo ver, que eu não quero tocar, que eu não quero que exista, entendeu? Então, tem a ver, não é, com a bestialidade do racista. Eu não vou mais passar pano para racista, não vou passar pano, entendeu? Tem a ver com a sua bestialidade, com a sua capacidade de ser uma besta, não é no sentido, no pior sentido da palavra, não é porque, pense você, né, quer dizer, isso tem a ver, não é, com essa capacidade, não é, de manter-se, né, num lugar hegemônico, num lugar de poder, não é, num lugar de privilégio, não é? E isso acaba criando toda essa monstruosidade que, inclusive, se vê ameaçada, não é, pela existência de alguém que eu não queria que existisse. É disso que se trata, não é? Porque o que acontece, não é? Se a branquitude começa a assumir a nossa existência, imediatamente, ao assumir a nossa existência, a nossa epistemologia, o nosso modo de pensar, ela ao fazê-lo, automaticamente, ela tende a assumir o crime cometido por ela. Então, a todo momento, ela fica tentando, ela quer que nós estejamos neste lugar de ausência ou num lugar de normalidade para que ela não se coloque no lugar de criminosa. Porque é criminoso que quer assumir o seu crime, não é? Quer dizer, isso é muito difícil, não é? E o Brasil é um super consumidor de carne, não é? E essa carne não vem viva, não é? E eu tenho assumido, eu estou saindo um pouquinho mais de um lugar de tentar atender às categorias do verdadeiro outro, porque para mim o outro agora, eles são o outro e eu estou no lugar do eu. E eu estou saindo um pouquinho deste lugar e eu tenho dito o seguinte: nós somos praticantes de magia, sim, nós temos magia como forma de viver, nós praticamos magia, inclusive nós estamos vivos à custa de magia, não é? A nossa própria vida e existência e resistência é pura magia, não é? Então eu penso que a gente também precisa começar a assumir, não é? O nosso modo mesmo de... E sim, nós matamos bode, sim, matamos, fazemos o sangue escorrer, e é isso aí, essa é a nossa magia. E a gente não come tudo, não, a gente come algumas partes a gente não come. Não tá bom para você? C'est la vie, désolé, eu sinto muito, o problema é seu. Entendeu? Me mata então, né? Porque é o que vocês sabem fazer de melhor, me mata, né? Então, eu tô muito nesse lugar de, sabe, ó, é o seguinte, é assim, 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 não gostou, come menos. Pai, eu quero agradecer muito o senhor. Eu quis deixar o senhor terminar o raciocínio, mas a gente já está bem no finalzinho. 30 segundos. Quero agradecer muito. Um beijo. Motumbá. Desejo muito que Ogum seja o caminho para o senhor. Que Xangô continue te dando força.
para essa batalha, para esse processo que está acontecendo, e você vai brilhar muito mais, viu? Muito obrigado mesmo Eu que agradeço, axé, axé a todos e todas. Muito obrigado, professor Tiago. Muito obrigado. pelo...